estamos no Instituto Português de Oncologia com o professor Dr. António Gentil Martins, que nos faz a honra de receber-nos hoje na biblioteca do Instituto. Eu li, fazendo pesquisas do professor, uma frase que gostei muito para começar esta entrevista. Disse: há pessoas que são fora de série, pessoas excepcionais, cujo exemplo nos motiva e nos faz ter vontade de ser melhores. António Gentil Martins é uma dessas pessoas. Bom dia, professor. Obrigada por receber-nos hoje aqui. Bom dia. Mas é bom não exagerar. Não exageramos, professor. Usted é grande, usted é um homem muito sencillo, mas grande. Eu estava vendo aqui nas pesquisas, são 86 anos de vida, está bem? 63 de carreira, uau. Tem mais de 12 mil operações. Podemos destacar as separações de 7 gêmeos siameses, com um balance muito positivo, vamos a falar um pouco após disto. Foi campeão de Portugal de tênis pelo Júnior, campeão de Lisboa de badminton, como tiro foi Jogos Olímpicos. Oh, meu Deus! Tudo isso fiz, professor. Fundou a Juventude Musical Portuguesa e a Associação de Atletas Olímpicos. Vamos a começar, professor. Onde nasceu? Em 10 de julho de 1930, há 86 anos, exatamente. Vou fazer 87 agora. Muito bem, vamos a fazer parte. Já falta pouco. Falta pouco. E nasceu aqui em Lisboa? Nasci na freguesia da Lapa, em Lisboa. Em casa, como era costume na época. Não se nascia no hospital, nascia-se em casa. Certo. E seu pai que assistiu sua mãe para... Não sei exatamente, sinceramente detalhes, nunca perguntei como é que tinha nascido. Só sei que foi em casa e é natural, inclusivamente, que tivesse lá a parteira, porque era muito frequente, estava o médico e a parteira normalmente. Okay. Mas não sei. Qual é a sua memória mais antiga? Mais antiga, é um bocado difícil dizer. Tenho a impressão que era um peãozinho de lata pequenino que eu tinha, que é um brinquedo que eu gostava muito. Tenho a impressão que foi talvez a memória de que eu me lembro mais. Mas é difícil dizer. A outra coisa que mais me chocou foi quando soube que não era o Pai Natal que dava os presentes e que era a minha mãe que os comprava. Porque eu fazia sempre uma carta na véspera de Natal para o Pai Natal me pôr na chaminé os presentes. E sabia que a minha mãe tinha dificuldades financeiras, porque o meu pai morreu, quer dizer, prematuramente, e eu sabia que ela tinha dificuldades. E sensibilizou-me extraordinariamente o saber que ela é que comprava os presentes que eu tinha pedido ao Menino Jesus, ao Pai Natal. E então nós de manhã estávamos sempre muito excitados para acordar, para ir à chaminé ver os presentes que o Pai Natal tinha deixado. E eu fiquei desiludidíssimo quando soube que afinal de contas não era o Pai Natal, era a minha mãe que fazia o sacrifício para nos dar os presentes. Isso é que me lembro que foi das coisas que me marcou muito quando eu era miúdo, tinha para aí, sei lá, 5 ou 6 anos, não sei. Depois, recordações dessa época, sinceramente, não tenho grande coisa. Não tem coisa, pois é, já, muito bonito. Quem foi seu melhor amigo? Você continua em contato com ele ou com eles? Pois é, graças a Deus foram muitos. É difícil dizer qual foi o melhor, porque foram tantos e tão bons que é difícil estar a dizer foi A, B ou C. Porque eu tive sorte realmente de ter imensos amigos muito bons, enfim, que me ajudaram de imensas maneiras diferentes e portanto, individualizar um é um bocadinho difícil, para ser franco, porque foram muitos. Quantos irmãos tinha, professor? Eu tinha uma irmã que foi professora da Escola de Enfermagem aqui do Instituto de Oncologia, tinha um irmão que foi diretor aqui do Instituto de Oncologia, que era cirurgião também. No fundo, basicamente era, esse irmão mais velho tinha mais 3 anos do que eu, a minha irmã tinha mais 1 ano e meio do que eu, e depois eu éramos os 3. E isto porque o meu pai morreu muito cedo, porque se calhar, eventualmente haveria mais irmãos, não sei. Ok. E eles trabalharam sempre juntos? Vocês trabalharam juntos? Sim, mais ou menos. Aliás, eu dediquei-me à cirurgia pediátrica, em parte também, porque a minha irmã era especialista de enfermagem pediátrica, tinha estado a estudar nos Estados Unidos. O meu irmão era cirurgião, mas o meu irmão casou com uma enfermeira e a minha irmã casou com um pediatra. De maneira que praticamente dos 6 elementos da família, 5 eram ligados à saúde, à medicina. Só a minha mulher, a coitada, é que não pertencia a nada disso, era só artista, desenhava lindamente, fazia coisas ótimas, mas não tinha nada a ver com a medicina, nunca tinha estado ligada a voluntariado, à Caritas e várias coisas,
mas nunca tinha estado ligada à medicina. A minha mãe tinha querido ser médica, mas o meu avô não deixou, porque no começo do século passado as mulheres não eram médicas, era só para homens. De maneira que ela aprendeu aquilo que se aprendia na altura, que era a cozinhar, línguas, que foi ótimo, porque ela aprendeu muito bem alemão e francês, foi isso que lhe permitiu depois, quando meu pai morreu, ganhar dinheiro a fazer traduções e coisas assim. Mas, de qualquer modo, aprendeu a tocar piano, aquilo que as senhoras da época aprendiam. Agora, ser médica é que não. Mas ela adorava a medicina. E, portanto, as reuniões em casa dela com os 6, quer dizer, com os 3 filhos e os 3 do casal, praticamente só se falava de medicina. E a minha pobre mulher ficava ali assim um bocadinho à margem, porque era a única que não tinha ligação com a medicina. Mas, enfim, quer dizer, no fundo, todos gostávamos daquilo que fazíamos, felizmente. É muito difícil falar de sua família sem falar de tudo isso que hoje faz parte de Portugal, faz parte da saúde, está muito ligada, tanto a avô como seu pai, como professor, seu irmão. Como vive o professor Gentil hoje essa herência? Porque é muito bonita, é muito agradável. Eu devo ser sincera, em muitos momentos estava eu a ler sua história, a história do seu pai, e eu fiquei, uau, ou seja, é que uno lê tão fácil, mas depois pensa assim, diz, é muito o trabalho. Como vive hoje esses momentos? Não, eu tive sorte em vários níveis. Primeiro tive um exemplo fantástico, que foi o meu pai, de facto. Quer dizer, foi para mim o atleta mais completo que houve, mas não era só isso, é que era uma pessoa de uma humanidade enorme. E tudo aquilo que escreveram sobre ele, de quando ele faleceu, foi sempre um exemplo que a minha mãe foi transmitindo. E, quer dizer, eu tive a sorte de ter isso, ter esse exemplo. Depois tive a sorte de ter uma bolsa de estudo para me especializar em Inglaterra, onde estive com os melhores cirurgiões do mundo na altura. Portanto, tive também muita sorte nisso, porque aprendi realmente. Tive um trabalho de escravo, porque eu estava de serviço 24 horas, dia sim, dia não, e só tinha um fim de semana em cada 3, e não tive férias nem Natal, nada, porque eu queria aprender e vir para cá independente. E para isso estive lá 3 anos e meio, e quando vim já tinha uma certa confiança que era capaz de fazer. Depois tive outra sorte, é que tive um diretor de serviço que me deixava fazer tudo o que eu gostava de fazer. Okay. E, portanto, ele fazia a rotina toda, era excepcional nisso, mas quando havia coisas muito engraçadas que eu gostava muito de fazer, ele deixava-me fazer praticamente tudo o que era engraçado. Bem, também tive sorte nisso. Entretanto, quando vim de Inglaterra, eu tinha só trabalhado aqui no Instituto do Cancro, quando me formei em 53. A única carreira que havia era nos hospitais de serviços de Lisboa, e era difícil entrar, porque havia cerca de 300 candidatos e 30 vagas todos os anos, e eu consegui entrar em 19º, o que foi ótimo, porque entrei. Mas, de qualquer modo, depois comecei a notar, trabalhei só em adultos naquela altura, quando me formei, mas comecei a notar que gostava de crianças. E então, porque é que não ia começar a especializar-me em cirurgia das crianças? E fui para o chamado internato de cirurgia das crianças. Mas aquilo não estava a correr tão bem como eu gostava, e foi por isso que eu consegui ter a sorte de ir para a Inglaterra aquele tempinho e depois vir já especializado. Entretanto, no Instituto do Cancro, logo que me formei, comecei a trabalhar, mas durante 2 anos não ganhei um tostão, porque o meu avô dizia que só devia começar a ganhar quando fizesse alguma coisa que valesse a pena, quando eu demonstrasse que era bom. E foi preciso fazer uma conferência, que havia todas as semanas uma conferência para aperfeiçoamento do pessoal do Instituto, e só depois de fazer essa conferência é que então arranjei um lugar oficial no Instituto e comecei a trabalhar. Mas depois, como fui para a Inglaterra, pronto, interrompi temporariamente isso. Quando regressei, disse ao meu avô, não faz sentido agora que eu estou especializado em crianças continuar a operar adultos aqui no Instituto. Então vamos criar aqui um serviço para tratar o cancro das crianças em que eu sou o cirurgião. Mas como eu não sou pediatra diretamente, vou pedir a um pediatra de Santa Maria que venha trabalhar comigo. E veio o Dr. Valença de Sousa trabalhar comigo. E ficámos os dois a fazer uma equipe médico-cirúrgica. Foi a primeira no mundo para tratar cada criança com médicos e cirurgiões no mesmo sítio. Porque na altura havia 2 grandes centros mundiais muito bons, que era em Boston, no Sidney Farber, e a Odile Schweizgut em Paris, em Villejuif,
Simplesmente, aí, quando só tratavam medicamente os doentes, sempre que eles tinham que ser operados, ia para um hospital pediátrico. A vantagem aqui é que nós fazíamos tudo no mesmo sítio, discutíamos os casos em conjunto e criámos, portanto, a primeira unidade multidisciplinar para cancro da criança, que os Estados Unidos só fizeram 2 anos depois de nós. O que faz com que eu, neste momento, ainda continue a trabalhar no Instituto, apesar de já estar reformado oficialmente, porque deram-me uma autorização especial para eu continuar a trabalhar, onde dou fundamentalmente a minha opinião, porque tenho uma experiência razoável, porque apesar de tudo foram muitos anos. Sim, sim. 63 anos e mais de 12.000 operações. Acho que sim, tem experiência. É muita. Ok. E quem foi a maior influência em sua carreira? Maior influência? É difícil dizer. Houve tantas influências que individualizar uma é difícil. Quer dizer, eu, como disse, tive a sorte de trabalhar em Inglaterra com os melhores indivíduos que havia na altura. Aqui, o meu avô também era um cirurgião excepcional e, sobretudo, uma pessoa extremamente humana, e havia uma coisa muito interessante. Hoje já não aconteceria, porque hoje em dia despedir alguém é muito difícil. Mas na altura, se algum funcionário do Instituto fosse incorreto com algum doente, no dia seguinte já não voltava ao Instituto, eu já não o deixava entrar. Aqui as pessoas tinham, como ele dizia, o doente é o rei. E, portanto, toda a pessoa tem que ajudar o doente. Se alguém não for capaz de ajudar o doente ou se comportar mal com o doente, não volta mais ao Instituto. E, portanto, ele é extremamente rigoroso nisso. E era um excelente médico, mas era extremamente bem como organizador. Ele era o diretor do Instituto, tinha um administrador para o ajudar. Quer dizer, hoje há muita tendência que quem administra os hospitais são administradores. Ele tinha a ideia, e eu concordo, que basicamente deve ser o médico, embora apoiado pelos administradores, mas as grandes decisões têm que ser do profissional que conhece exatamente as situações. Portanto, eu prefiro um médico a dirigir os hospitais e a dirigir os ministérios, etc., porque de facto são pessoas que têm uma sensibilidade, têm que ter uma sensibilidade diferente. Aliás, entre médicos, eu também distingo 2 tipos de médicos. Distingo os licenciados em medicina, que acabaram o curso, e distingo aqueles que são verdadeiros médicos porque gostam de tratar os doentes, que se interessam pelos doentes. Há uns que fecham o telefone para não serem incomodados e há outros que estão disponíveis. Eu acho que há uma diferençazinha e acho que essa diferença é o que faz tudo. Sim, porque a ética que tinha aquela época, a ética de hoje, cambiou? Mudou? Não, a ética não mudou. O que mudou foi as condições em que se trabalha também, quer dizer, mas a ética em si não mudou. Por outro lado, há um aspecto negativo que tem vantagens, que é a nova tecnologia, em que a gente já consegue ler a letra de médico, porque antes às vezes era difícil o que o médico escrevia, falava-se muito na má letra do médico, que era difícil de perceber, e hoje realmente com os computadores lê-se perfeitamente. Só que perde-se tanto tempo com os computadores, que muitas vezes perde-se um bocado aquela verdadeira ligação médico-doente, aquele convívio do doente, que eu acho que faz imensa falta. E, portanto, eu acho que a tecnologia, se teve algumas vantagens, no fundo, prejudicou gravemente a relação médico-doente. Por outro lado, eu sou totalmente contra o modelo de saúde atual, porque acho que o modelo de saúde tem que ser um modelo que dê liberdade de escolha às pessoas. A pessoa tem de ir onde se sinta melhor. Eu estou convencido que é não só mais económico, como sobretudo dá muito mais satisfação às pessoas. Ora, eu não quero só tratar a parte física das pessoas, eu quero tratar a parte moral e anímica e espiritual das pessoas. Portanto, se a pessoa tiver confiança no médico e puder escolher o médico em quem acredita, tudo se torna mais fácil. Mas, se eu estiver sempre a ver todos os dias um doente diferente, eu perco imenso tempo a fazer a história, a saber o que é que se passou. Quando é o doente que eu já conheço a maior parte da história desse doente. Portanto, para mim é muito mais fácil e rápido ver um doente que é meu doente habitual. Por isso eu não costumo dizer médico de família, costumo dizer médico da família. Não é de família, quer dizer, não é eu ter um médico, não me ofereçam um médico. Eu quero escolher o meu médico ou a minha instituição, o sítio onde eu quero ser tratado. Eu quero sentir-me bem. Porque o problema da medicina não é só tratar uma doença, é tratar uma pessoa. E é isso que eu acho que faz a diferença. Ok, certo. Eu vi que tem uma grande experiência na separação de siameses, de gêmeos siameses. Acho que houve uma primeira vez. E acho que esses momentos foram muito delicados e muito difíceis, acho eu.
Como viveu a sua primeira operação para se operar? Esse momento foi terrível, foi um dos piores momentos da minha vida médica. Porquê? Porque eu andei a procurar por todo o lado, digamos, filmes ou coisas escritas, e depois os filmes eram 10 minutos numa operação que demora várias horas. Portanto, acabava por não se conseguir aprender nada com aquilo. Portanto, eu tinha tido a vantagem de ter uma preparação multidisciplinar, quer dizer, eu operava os pulmões, a barriga, os ossos, mais ou menos fazia tudo, a cirurgia plástica, etc. Portanto, isso dava uma grande facilidade, mas mesmo assim eu estava aterrado, porque sabia que se eu fizesse uma coisa mal feita, uma das doentes morria. Eram duas raparigas na altura, que são os mais frequentes, ligadas pela parte da frente, ligadas pelo peito e pela barriga. E, portanto, eu tinha a sensação de que se eu fizesse alguma coisa mal, uma delas não resistia. Portanto, eu tinha a preocupação de fazer a coisa sempre segura, mas não tinha a certeza do que era seguro, de facto. E, portanto, na primeira operação, eu demorei 10 horas na operação, porque tinha muito cuidado e depois faço, não faço, faço, não faço. O segundo caso que eu operei, praticamente igual, demorei 4 horas. Mas eu já sabia como era. Eu já tinha... Antes eu não tinha ideia de como é que aquilo seria, o que é que me ia acontecer, porque eu não conseguia encontrar nada de jeito sobre aquilo. E, portanto, estava a fazer com um cuidado espantoso. Depois, as segundas, eu já sei como é muito mais fácil. Os mais difíceis de todos foram os últimos. Esses realmente foram os mais difíceis, porque estavam ligados, enfim, pela parte de baixo do tronco e pela bacia, etc. Esses foram extremamente difíceis e foram 13 horas e meia. Em todo caso, foi engraçado porque eu programei a operação toda, o que é que tinha que fazer, as várias coisas do fígado, dos intestinos, dos ossos, etc. E só me enganei por meia hora. Portanto, eram 13 horas e meia e eu só me enganei por meia hora. De maneira que eu fiquei muito contente. Agora, realmente, digamos, sofri bastante a preocupação para não fazer a coisa errada, quer dizer, porque a gente pode se enganar. E mais, não é só isso, é que as novas tecnologias são ótimas, mas nem sempre dão a totalidade das coisas e às vezes temos surpresas. E nestes últimos casos, por exemplo, também tive surpresas. E, portanto, a gente tem que estar sempre preparado para, à última da hora, tomar uma decisão que é vital, mas que tem que ser de imediato. Isso é a parte difícil deste tipo de operações. E, sobretudo, a falta de literatura, a falta de ensinamentos onde a gente possa ir aprender. O que a palavra família significa para o professor? Bom, para mim a família é a coisa mais importante que existe. E nós temos que ter um cuidado extremo a não dar cabo da família com outras objeções que eu tive. A objeção que foi o dedicar-me demasiado à Ordem dos Médicos. Devo dizer que eu dediquei-me extraordinariamente à Ordem dos Médicos porque queria mudar o sistema de saúde. E achava que os médicos não eram um profissional como outro qualquer, não eram um simples trabalhador. Tinha que não só que defender os seus interesses, como qualquer sindicato faz, mas tinha que defender as pessoas que estão doentes. Portanto, a profissão do médico tinha que ser diferente das outras. E eu, durante o período pós-revolução, procurei que a Ordem voltasse a existir. Que a Ordem dos Médicos voltasse a existir. E aí desequilibrei um bocadinho a vida familiar que eu considero sagrada. Tive 8 filhos, tenho 25 netos, sou um bocadinho a contracorrente, porque hoje em dia a Europa vai desaparecendo porque ninguém nasce. Quer dizer, para mim a maior tragédia da civilização ocidental europeia é não haver nascimentos e vai desaparecer, como desapareceu o Egito, a Grécia, a Roma, etc. Eu estou convencido que nós vamos desaparecer também, a menos que passe a haver mais gente a nascer. Se não houver mais gente a nascer, não se vai a lado nenhum. Mas realmente eu sacrifiquei muito a família durante todo aquele período e a minha mulher é que pagou as favas com essa coisa. Ela, aliás, desenhava lindamente, muito dos meus êxitos cirúrgicos era porque eu fazia uns desenhos horríveis e ela punha-os muito bonitos, todos coloridos, todos bonitos, meio quando eu fazia a apresentação dos meus trabalhos, era sempre com uma iconografia muito bonita. Não da minha autoria, mas que ela fazia. Aliás, um dos emblemas mais bonitos que eu conheço é o da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, foi ela que fez, que é, para mim, o emblema mais bonito que eu conheço de qualquer sociedade. Mas ela realmente era uma artista nisso e depois, por outro lado, tive que aguentar 8 crianças, quando durante 10 anos praticamente o marido não existia, andava sempre por aqui, ou no Porto, ou no Coimbra, ou no estrangeiro, ou se fosse onde fosse. Nas férias no verão eu ia com eles para o Alvor, para o Algarve,
De manhã ia buscar uma pasta ao comboio, durante o dia ditava para o gravador as respostas às cartas, à noite ia levar a pasta outra vez ao comboio e no dia seguinte corrigia o que os dactilógrafos tinham feito, porque havia 3 dactilógrafos na altura, não havia computadores, era tudo escrito à máquina. Se alguma coisa esteve errada, tinha de ser feito tudo outra vez. De maneira que eu passava as minhas férias, digamos, a ditar cartas para o gravador e a rever aquilo que elas tinham feito. Foram realmente 10 anos muito maus. Mas pronto, foram opções que eu fiz, aí exagerei, sinceramente, é a única coisa que eu acho que fiz a mais. Mas eu queria, por força, que houvesse um sistema de saúde diferente, onde a pessoa se sentisse à vontade e livre. Mas ainda tenho esperança que aconteça. Ainda não chegámos lá, mas já há de chegar, se Deus quiser. Vamos a chegar. Fiz todo este trabalho, como disse, sacrificou a família, mas viu frutos, viu resultados, logrou ter resultados com 10 anos de trabalho, de dar tanto de sua vida? Bom, quer dizer, eu acho que lutei bem, é como o velho princípio olímpico, cada um dá o seu melhor, não é preciso ganhar, e eu não ganhei de facto. Aliás, eu até fui convidado para ser Ministro da Saúde, aliás, Secretário de Estado da Saúde, na altura não era Ministro, era Secretário de Estado, no tempo do Dr. Sá Carneiro, e disse que não, muito obrigado, porque eu acho que a política é muito importante, mas eu gosto de dizer aquilo que eu penso na altura e como eu gosto e como acredito. E os políticos são sempre um bocadinho condicionados. Tenho muito respeito por eles, mas acho que para mim não serve. De maneira que foi uma atuação que eu procurei sempre evitar e defendo aquilo em que acredito e mais nada. E redescobrir sua família após 10 anos, conseguiu esse tempo, reatrapar esse tempo, agora, por exemplo, com seus netos? Não, eu tenho uma filha no México, tenho um filho em Taiwan, tenho uma filha em Estocolmo, tenho outro filho em Angola, quer dizer, está tudo um bocadinho disperso, porque a vida não se proporciona, quer dizer, mas de qualquer maneira, de facto, tenho, enfim, uma família razoavelmente boa, felizmente. Ok, isso está muito bem, se merece, además. Hoje vivimos muitos eventos políticos, não? Eu quisiera saber se, professor, há um evento político que seja muito significativo em sua vida. O evento político, para mim significativo era realmente mudar o sistema de saúde, isso é que para mim era importante. Era que eu pudesse escolher, eu não, qualquer pessoa pudesse escolher sem ser penalizado. É evidente, quem tiver muito dinheiro vai a qualquer lado, claro. Não tem problema. Agora, eu queria que houvesse um sistema, e esse sistema existe em vários países da Europa Ocidental. O que é que, em vez de ser o sistema que foi adotado em Portugal, que é o que eu chamaria beveridgeano, que era o sistema inglês, seria o sistema tipo bismarckiano, quer dizer, que é um seguro de saúde nacional. Como há na Alemanha, na França, na Bélgica, na Holanda, quer dizer, há vários países que têm um seguro de saúde. E eu prefiro esse sistema porque há muito mais liberdade de escolha. É claro, não há nenhum sistema perfeito. Não vale a pena dizer que o sistema A ou B é perfeito. Agora, eu acho que fez-se uma revolução a defender a liberdade. Não percebo porque é que na saúde ainda há pouca liberdade. Acho que era preciso haver mais liberdade na saúde. E continuo um bocado obstinado sobre isso. És obstinado? Um bocado. Quando acredito numa coisa, sou difícil de desconvencer. Se me provarem que estou errado, dou a mão palmatória, como é evidente. Não... Agora tenho que me provar que eu estou errado. E eu tenho que perceber o que é que faço e porquê é que faço. Aliás, eu inventei uma série de técnicas cirúrgicas. Porquê? Porque achava que o que estava a ser feito oficialmente, digamos, nos protocolos internacionais, estava errado. E eu, durante muitos anos, violei os protocolos internacionais no tratamento do cancro da criança. Porque eu achava que eles estavam errados. E a coisa boa para mim é que agora já concordam com o que eu dizia. Em 82, aliás, a primeira vez foi em 69, no primeiro Congresso Mundial de Cancro na Criança, em que eu defendi que se deviam fazer injeções em vez de raio-x antes das operações do rim. Bom, e toda a gente disse que eu estava errado, que não se podia, que não era isso. 5 anos depois passaram todos a fazer injeções em vez de fazer raio-x. Mas durante 5 anos eu fui contra. Depois, em 82, apresentei os primeiros casos em que, no tumor do rim da criança, eu só tirava a parte doente. Quando era um tumor pequeno, em que a maior parte do rim estava bom, eu não tirava o rim todo. Para quê? Mas o protocolo internacional dizia, não, tem que tirar o rim todo.
E durante 25 anos, mais de 20 anos, eu só tirava a parte doente. Não, quer dizer, a maior parte dos casos não era possível, quer dizer, porque o tumor era tão grande que não havia hipótese. Mas sempre que o tumor era localizado e pequeno, eu só tirava o tumor e deixava o resto. Até porque às vezes acontecia aparecer tumor do outro lado também. Porque há tumores hereditários também em relação a isto, aos tumores do rim da criança. De maneira que eu só tirava a parte doente. E durante mais de 20 anos violei o protocolo internacional. Porque eu não percebia a razão pela qual, tendo só um bocadinho do rim doente, eu tirava o rim todo. Eu deixava o rim que estava bom. Tinha que tirar com margem de segurança, não podia estar a raspar o tumor. Eu tinha que tirar em tecido normal, com a certeza que não vinha tumor agarrado. Mas se tinha essa certeza, por que não? E é engraçado porque agora toda a gente já aceita isso, já acham que se pode fazer e que não é contra o protocolo. Por isso é que eu gosto muito daquela frase inglesa que era "Guidelines are not God's lines". Quer dizer, orientações são ótimas, são boas, ajudam imenso, mas têm que ser analisados caso a caso e temos que perceber porquê. Porquê é que fazemos isto ou fazemos aquilo. Não é só fazer porque vem no livro. O que vem no livro é muito importante, mas não chega. E nós temos também perceber o que vem no livro. E às vezes há uma coisa curiosa, às vezes vemos pessoas formidáveis, muito boas, a dizer uma coisa e outras também muito boas, também muito formidáveis, a dizer outra coisa sobre o mesmo assunto. Okay. Há às vezes opiniões diferentes. Ok, e agora passamos. Muitas operações. Há alguma que lembre especialmente? Bom, de operações há duas. Uma foi quando eu tirei a pele toda da cara de uma criança, demorei 10 horas, e as pessoas no congresso julgaram que era de uma autópsia. Não, é que a criança tinha cancro em toda a pele, tinha uma doença hereditária, o chamado xeroderma, em que é muito sensível à luz do sol e com a luz do sol aparecem cancros da pele. De maneira que ele tinha tantos que eu não vi hipótese nenhuma o que é que eu havia de fazer com tanta coisa. E então resolvi tirar-lhe tudo, pálpebras, lábios, nariz, saiu tudo, de uma vez só. Foram 10 anos de operações, nunca se tinha feito no mundo, nem voltou a fazer-se. Agora fazem transplantes de cara, não sei o quê, mas naquela altura nunca tinha sido feito nada daquele género e foi uma coisa que me marcou muito. E depois, os outros que me marcou muito foram os últimos 6 meses. Os últimos 6 meses foram extremamente difíceis. Mas, graças a Deus, correram razoavelmente. Só tenho pena de uma coisa, é que não consigo saber notícias deles agora que já são adolescentes. Tento que me informem e dizer como é que eles estão, porque eu acho que eles devem precisar de qualquer coisa, porque na altura eu fiz o que era possível fazer, mas com a sensação de que eles teriam que ser reavaliados depois na adolescência. Como eu estava, porque quando preparamos a entrevista, diz que teve uma impressão entre fazer, naquela época, médico ou engenheiro, mas decidiu por la medicina devido a homem que foi atropelado. Sim? Foi um acidente, vi um senhor atropelado a sangrar muito e eu senti que não era capaz de fazer nada. Eu também, naquela idade, também não seria capaz de fazer nada, mas nessa altura, sim, não, eu vou ser médico, quando eu for maior, eu já vou ser capaz de fazer alguma coisa. Porque eu queria alguma coisa que fizesse coisas, que eu sentisse que fazia. Por exemplo, mesmo como médico, só dar injeções de comprimidos, a verdade é que salvar o doente é o mais importante. Mas eu queria ter a sensação que fazia alguma coisa. E por isso é que eu também fiz muita cirurgia plástica e cirurgia estética, porque era uma coisa que eu achava que era engraçado, ver uma coisa feia e ficar bonita. Quer dizer, e uma malformação congénita, pôr a coisa direitinha, em vez de ser mal formado, já ter um aspecto normal. Quer dizer, tudo isso era uma coisa que me entusiasmava. E, sobretudo, porque também tem muito de imaginação e de adaptação de situações, quer dizer, não são rotinas sempre iguais. E, portanto, foi por aí que eu... E a medicina, por outro lado, desde esse acidente, eu realmente disse, não, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser capaz de fazer alguma coisa. Nem foi pela tradição da família, porque já o bisavô do meu avô fundou a Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, já era cirurgião. Okay. E, além disso, fez outra coisa fantástica que eu nem sei como é que era possível. É que ele, que era cirurgião da corte, era cirurgião do rei, fez um livro de anatomia, 2 volumes, um tratado de agricultura em 7 volumes, um livro de poesia e um livro de filosofia. Como é que aquele homem conseguiu fazer aquilo? E fundou a Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa. Realmente era uma coisa absolutamente fantástica. Eu não sei como é que chegou lá. Não sei. Muito trabalho. Mas isso foi em 1850, já foi há um tempo.
Ah, já foi. Não havia televisão, por isso. Não Não havia televisão, tinha tempo. Nem rádio. Se tiver televisão, Nem poder televisão, fazer nem mais rádio coisas. sequer. Poder hecho mais coisas. Bom, e há muitas anécdotas de seu avô ou de seu pai. Ele fez da história de seu pai a operar um marinheiro enquanto fazia uma transfusão. Está bem, isso é outra coisa. Ele estava no banco do Hospital de São José, e foi na época das revoluções, e veio um marinheiro ferido. E na altura, quer dizer, o sangue era dado através de uma manivela, dava-se à manivela e o sangue era passado de pessoa para pessoa. Quer dizer, não é como agora com estas transfusões muito bonitas. Não, naquela altura era direto, de pessoa a pessoa a transfusão. Mas para isso tinha que a qualidade do sangue ser compatível, porque há os chamados grupos sanguíneos. Naquela altura era muito mais rudimentar, mas agora já há grupos sanguíneos muito mais sofisticados, quer dizer, muito mais rigoroso, ver se são compatíveis uns com os outros. Mas na altura, a única pessoa que estava de serviço lá no banco que tinha que operar era ele. Mas também era a única pessoa que tinha sangue igual ao do marinheiro que estava ferido. E qual era a situação? Porque a gente costumava passar de braço para braço. Quer dizer, picava-se no braço, depois havia um enfermeiro que estava a dar à manivela e depois o sangue entrava no doente. E o doente normalmente tinha perdido muito sangue, tinha sido esfaqueado e tal, o doente estava mal, precisava fazer transfusão de sangue, mas a única pessoa que tinha sangue era o cirurgião que tinha que operar. Então, como é que ele podia dar sangue de braço a braço? E então ele lembrou-se de uma coisa que eu nunca me teria lembrado, tirou do pé. E então a transfusão, em vez de ser braço a braço, foi pé para o braço. Mas não disse a ninguém, isso eu também achei extraordinário, não disse a ninguém. Fez aquilo porque achou que devia fazer. E foi o diretor de serviço, no dia seguinte, que ao ver, como é normal, ver o que é que aconteceu, viu lá, mas ele fez uma transfusão, mas como é que ele fez a transfusão? Não, é que só você é que tinha sangue para ele? Pois é, mas é que eu tirei do pé. E foi só assim que soube que ele tinha tirado o sangue do pé. Não se vangloriou de nada, e foi realmente uma ideia que eu considero genial, eu não me teria ocorrido que ia tirar sangue do pé, dizia assim, agora eu não posso tirar, como é que eu vou fazer? Se calhar nem fazia a transfusão, tentava dar outra coisa a substituir, mas ali a transfusão era o mais importante. Porque hoje em dia nós temos uma série de soros especiais que se podem dar para substituir o sangue, mas isso é só parcial, quer dizer, não é 100%. Mas naquela altura ele achou que a única maneira era tirar do pé, e então tirou o sangue do pé. E eu achei que foi realmente uma ideia extraordinária. Sim. Lembraste disso? Eu não teria lembrado. Vemos que sua mãe tem lugar muito importante em sua vida. Não, ela transmitiu-nos, sobretudo, todo o exemplo que o meu pai foi. Quer dizer, esse exemplo que ela me soube transmitir foi absolutamente fundamental. E, além disso, ela, inclusivamente, aprendeu inglês. Ela não sabia inglês, sabia muito bem alemão e francês, mas não sabia inglês. E matriculou-se no Instituto Britânico e aprendeu e tirou o certificado de Cambridge para nos ajudar, a mim e ao meu irmão, a fazermos o curso de medicina, porque nessa altura, depois da guerra, a maior parte da literatura já vinha em inglês. Antes da guerra, a literatura era quase toda alemã e traduzida em espanhol. Okay? Em Portugal usávamos muito as traduções espanholas de literatura alemã. Depois da guerra, passou a ser, sobretudo, a língua inglesa, americana e inglesa, a predominar. E então a minha mãe, para nos ajudar, foi aprender inglês e às vezes fazia-nos apontamentos e fazia-nos coisas e ajudava-nos e fez isso de propósito para ajudar os dois. Por outro lado, como ela tinha umas certas dificuldades financeiras, nós tínhamos que estar no quadro de honra, que é para não pagar propinas, porque se a gente estivesse no quadro de honra, ficava isento de pagar propinas. Mas aqui isso obrigava-nos a trabalhar mais também. Como é que vive, professor, com as crianças, esses momentos de doente, de enfermidade, onde tem que anunciar ou quizás o tratamento não faz o resultado, essa parte humana do professor, que tem que fazer frente ao doente, ao humano que está ali, que é uma criança, que são muito abertas, muito agradáveis, muito alegres, muito diferentes. Mas como faz, professor, essa parte humana entre a criança e o médico que tem que trabalhar? Bom, para já, as crianças são muito espontâneas. Aliás, eu, quando vejo uma criança bem disposta, já sei que ela não tem doença grave. Se vejo uma doença triste, fico muito preocupado porque não devo estar a ver alguma coisa.
Portanto, elas são muito mais abertas do que os adultos, quer dizer, são muito mais sensíveis e são muito mais ternurentas, muito mais afetivas normalmente do que os adultos. Os adultos às vezes são um bocadinho reservados. A criança não é muito espontânea. E o problema é que, inclusivamente, às vezes, quer dizer, a situação não é solúvel, quer dizer, nem sempre nós conseguimos ouvir a situação e o problema é não só a criança, mas é a criança e os pais, porque nós temos de apoiar os pais, para além de apoiar a criança. E, curiosamente, há crianças que têm uma reação excepcional. Eu lembro que uma das coisas que mais me impressionou foi um dia vir um pai com uma carta de uma criança que tinha sido tratada aqui no Instituto do Cancro, dizer, venho-lhes trazer esta carta que a minha filha escreveu antes de morrer e que me pediu para eu vir aqui, quando ela falecesse, para agradecer a todos os médicos e enfermeiras que a tinham tratado tão bem. E eu achei isto uma coisa espantosa, como é que uma criança, à volta dos seus 10 anos, escreveu uma carta a agradecer no momento em que ia morrer. Ela aceitou a morte dela, mas não quis deixar de agradecer às pessoas que a tinham tratado, que tinham sido amigos dela durante a vida. Achei aquilo uma coisa perfeitamente espantosa, sinceramente. Mas, de um modo geral, o grande problema que nós temos é que às vezes não podemos solucionar as questões. Agora, nunca se deve tirar 100% de esperança, até por uma razão. Independentemente de a gente poder ou não resolver uma situação, nós podemos sempre dar apoio à pessoa. Eu lembro, por exemplo, de um caso muito interessante nesse aspecto. Houve uma criança que tinha um tumor já cheio, todo espalhado pelo corpo. Um tumor do osso, todo espalhado pelo corpo. E eu disse, olha, ele já fez muitos tratamentos, agora vai repousar para a terra durante um tempo, ele era da Madeira, e depois virá para fazer outros tratamentos, mas agora já fez muita coisa, agora vai descansar. Eu já sabia que ele não tinha solução, mas não dizia, não, olha, não há solução. Não, agora vai descansar, e depois volta. O miúdo não comia, estava magrinho, triste, e então disse, eu queria ir a Fátima. Eu disse, pronto, com certeza, acho ótimo, vá a Fátima. Então, passado um mês, o Jornal da Madeira dizia, milagres de Fátima. O Joãozinho já come, já bebe, está bem disposto, e não sei o quê. Milagres de Fátima. O que é que, passado mais um mês, morreu o Joãozinho? O que é que acontece? É que durante aqueles 2 últimos meses da vida dele, ele viveu feliz, viveu contente, viveu animado, já comia, em vez de estar triste, deprimido, até morrer na mesma. Simplesmente a qualidade de vida dele, no seu final, foi muitíssimo melhor. Portanto, todo o apoio, quando nós não podemos dar apoio físico, nós podemos seguramente dar apoio moral e psicológico. Por isso é que eu sou totalmente contra a eutanásia e o chamado suicídio assistido. Porque nós temos é que apoiar as pessoas. Nós sabemos que os cuidados paliativos, só 10% da população neste momento é que tem apoio aos cuidados paliativos. É verdade. E os cuidados paliativos, mesmo assim, são difíceis de obter. Mas há uma coisa que é facílima e é baratíssima, é o carinho das pessoas. É a amizade, é os beijinhos, é fazer uma festa, é parecer que a pessoa se interessa. Ora, isso não custa dinheiro, isso é baratíssimo e todos podem fazer. E é sobretudo ao nível da família que isso é importante, porque não há nada pior que morrer no hospital sozinho e isolado. Uma das coisas ótimas que o Instituto do Cancro tinha, e que depois da Revolução de Abril foi retirado, quanto a mim erradamente, eram os chamados quartos de repouso. Ou seja, um doente aqui que tinha um cancro, já numa fase em que já não havia nada a fazer, em que ia morrer, quando se aproximava o momento da morte, era transferido, saía da enfermaria, ia para um quarto que era completamente separado da enfermaria, não tinha, e onde podia ter a família 24 horas, o tempo todo que ele quisesse. Portanto, o quarto de repouso, cada serviço tinha um quarto de repouso, para esse doente que já não morria ao pé dos outros que tinham a mesma doença, e é desagradável estar a ver um que tem a mesma doença que eu tenho morrer ao meu lado, quer dizer, e portanto evitava-se isso. E por outro lado, essa pessoa que estava no fim de vida tinha o carinho da família que estava ali 24 horas por dia. Ora, eu acho que isto era uma coisa extraordinária, quer dizer, e que devia ter sido mantida. Mas depois acharam que fazia muita falta de espaço para secretariado, de maneira que fecharam os quartos de repouso. Vem de falar da eutanásia e o dia que nos encontramos tinha uma reunião. Há uma grande discussão sobre isso. Sim, uma discussão. Mas eu sou totalmente contra. Primeiro, em relação ao médico, isso não tem discussão para mim, quer dizer, desde Hipócrates há 2500 anos, que a profissão médica, a sua missão é salvar doentes, não é matar doentes. Portanto,
Se quiserem legislar assim, eu considero um erro grave, mas há uma coisa que não aceito, é que metam nisso os médicos. Alguém, se quiser atirar da ponta abaixo, se atira da ponta abaixo, mas eu não sou eu médico que o vou empurrar da ponta abaixo. Portanto, médicos dentro disso, fora. Aliás, os 6 bastonários vivos fizeram um documento a explicar que são totalmente contra a eutanásia e o suicídio assistido. E, sobretudo, uma coisa muito importante, é preciso explicar às pessoas o que é que se está a falar. Porque se você perguntar a alguém, você quer sofrer, não há ninguém que lhe vá dizer que não quer sofrer. Ninguém quer sofrer, é evidente. Mas não, o problema não está aí. Primeiro, quando o médico aceita a vontade do doente que não quer fazer um tratamento, isso não é eutanásia. Isso é simplesmente ortotanásia, ou seja, o doente respeita a vontade do doente, o doente morre naturalmente da sua doença, mas o médico nada fez para o matar. Quer dizer, mas o doente optou por deixar a doença seguir a sua evolução e não fazer tratamento, o problema é dele. Por outro lado, há uma coisa que se chama distanásia, ou seja, quando o médico já sabe que não há nada a fazer que valha a pena, que o doente vai morrer e continuar a fazer tratamentos assim, tratamentos assados, e mais isto, e mais soros, mais... quando no fundo só está a prolongar uma vida que não tem sentido nenhum e que só acaba, no fundo, por aumentar o sofrimento do doente. Isso também é condenável, isso é a chamada distanásia. A eutanásia é efetivamente matar alguém. Isso é por isso, simplesmente assassínio, chame-lhe o nome se quiser. E depois vem com aquela coisa curiosa de dizer morte com dignidade. Então, eu morrer naturalmente não é digno. Desde quando? Quer dizer, usam-se palavras bonitas para mascarar e para deturpar a verdade das coisas. Quer dizer, a pessoa tem que dizer a verdade das coisas. E a dignidade não tem nada a ver, qualquer morte é digna. Se eu me matar, é que é menos digno, quanto a mim. Quer dizer, por outro lado, se eu pedir a alguém que me mate. E depois há outra coisa também curiosa, todos falam que isto é só em casos excepcionais, e apresentam casos limite de coisas terríveis e tal. Em todos os países onde isso foi aprovado, aquilo foi descendendo, ao ponto de estar provado que há muitos casos em que a pessoa é morta sem querer sequer. E aquilo que eram casos muito restritos, como é, por exemplo, na Holanda e na Bélgica, por exemplo, começou com regras muito rigorosas e agora foi-se alargando, porque a pessoa já agora. E depois corre-se imensos perigos. Perigos, por exemplo, da família fazer pressão, porque até aquele senhor é um chato, já é velhinho, ainda por cima tem uma grande fortuna, que de visita até dava jeito. E, portanto, nós temos que ter cuidado até com esse aspecto da pressão que os familiares mal intencionados poderão fazer. Não tem sentido nenhum aprovar este tipo de lei, porque já se sabe que em todos os países em que isso foi aprovado, a coisa deu para o torto e aumentou extraordinariamente. Não ficou naquela restrição enorme que deixa muitas vezes as pessoas um pouco indecisas. Agora, a pessoa tem que ter a noção da realidade e da verdade das coisas. E não é mascarar as coisas. Por exemplo, se você lhe disserem a percentagem de eutanásia é só 0,1%, não tem grande importância, mas se lhe disserem que são 2.000 pessoas, se calhar já tem importância. Não, é que se disser 0,1, 0,1 que importância tem isso? Não, mas é que isso representa que na população são 2.000 pessoas. Na Holanda, neste momento, matam 6.000 pessoas por ano. Quer dizer, eu acho que a sociedade que quer viver não é essa. Poderá haver quem queira, mas eu seguramente não quero. E então, médico nisso, então é mesmo nada. E, aliás, é contra todos os códigos deontológicos, além do tal Hipócrates, que eu já falei há 2.500 anos, a Associação Médica Mundial voltou a reiterar que é condenável isso e que é contra a base da ética médica, e a da ética médica é tratar doentes, é ajudar os doentes, como disse há bocado, ajudar do princípio ao fim, e se não se pode dar um tratamento, dá-se a conforto, dá-se afeto, etc. Quer dizer, isso é fácil e barato. Agora falamos na preparação desta entrevista um pouco do Dia da Tortura. O professor... Dia 26 de junho. Nos pode explicar um pouco qual é o seu trabalho dentro desta... Não, eu em 2002 criei, por influência de um amigo meu dinamarquês, que tinha sido presidente da Ordem dos Médicos da Dinamarca, quando eu era presidente da Ordem dos Médicos de Portugal, e que eu conhecia daí, e ele trabalhava numa instituição internacional em Copenhague, ligada à tortura
digamos, apoio às vítimas de tortura. E ele insistiu comigo para que se criasse em Portugal, porque não havia, em nenhum país latino, não havia centros de apoio a vítimas de tortura. Não havia em França, não havia em Espanha, não havia em Portugal, não havia na Grécia, só havia no Norte. E então ele insistiu porque é que eu não criava um em Portugal. Nessa altura tive o apoio da Fundação Oriente, tive o apoio da Cruz Vermelha e acabei por fazer um curso de 2 dias e meio na Arrábida, no convento da Arrábida, que pertencia à Fundação Oriente, e em que vieram pessoas de toda a Europa, nomeadamente também de Genebra, da Escandinávia, da Roménia. Por exemplo, esse meu colega, Eric Holst, foi casado com a criadora do Centro de Apoio a Vítimas de Tortura da Roménia, quer dizer, portanto, estavam os dois muito ligados a isso. E nós começámos então em 2002 e fizemos o primeiro curso na Arrábida. E a partir daí temos tentado fazer alguma coisa. Eu devo confessar o meu pecado. Com o medo que ter lista de espera, ou seja, que as pessoas aparecessem muitos torturados, eu não tenho dúvidas que há muitos torturados, com o mundo em que nós vivemos não tenho dúvidas, eu horrorizava-me a ideia de eu não ter nem psicólogos nem psiquiatras em número suficiente para apoiar. E então não divulguei quase nada. E muito pouca gente sabe que nós existimos. Fiz um protocolo com o Centro Português dos Refugiados, com os jesuítas e tal, mas temos tido muito pouco, digamos, pouco retorno, digamos assim. Por outro lado, a minha grande preocupação são os ilegais, não são os legais, porque os legais podem ir para os serviços do Estado. Mas a maior parte dos torturados ilegais não querem ser notificados, não querem ser individualizados, não querem que saibam que existem, até porque têm medo que quem os torturou primeiro os venha a torturar depois outra vez. Okay. De maneira que nós temos uma coisa que chamou CAVITOP, Centros de Apoio a Vítimas de Tortura. Houve uma senhora amorosa que nos alugou 5 assoalhadas na Rua da Artilharia 1 por 50 euros por mês, calculo que é um preço horrível. Ela dizia, borlas não faço a ninguém, mas faço-lhes um preço especial. E de facto, quer dizer, nós temos tido a sorte de beneficiar disso. E temos psiquiatras e psicólogos que apoiam. Temos também uma jurista, uma assistente social só para aconselhamento, porque não temos condições e não temos financeiramente condições nenhumas. Mas a ideia é apoiar, sobretudo, as pessoas que precisam de ser apoiadas e que recorram, portanto, ao CAVITOP. Só que, para recorrer ao CAVITOP, tem que saber que ele existe. E a dificuldade para mim é saberem que existe. Portanto, uma das funções neste momento que eu penso que nós temos de fazer é expandir a informação, dizer que existimos. Eu, não, como cirurgião, não sirvo para nada, quer dizer, sou coordenador se quiser, mas no fundo são os psiquiatras e os psicólogos que têm de trabalhar, que são todos voluntários, que em princípio veem essas pessoas nos seus consultórios, portanto com toda a confidencialidade, e portanto o torturado pode sentir-se confiante. E depois outro problema que também temos, às vezes, é por causa das traduções, porque às vezes eles não falam nenhuma língua que a gente conheça, e portanto às vezes temos que andar à procura de arranjar alguém que ajude na tradução, porque, quer dizer, para haver um diálogo entre o psiquiatra e o psicólogo e o torturado, é preciso que se entendam. E a língua é absolutamente fundamental. E eu acho que isto é uma ação válida, quanto a mim tem sido insuficiente, e como digo, em grande parte por culpa minha, com medo de que depois haja lista de espera. Eu detesto a ideia de uma lista de espera, de vir alguém pedir-me auxílio e dizer não tenho, venha cá para o mês que vem, não, acho que não é possível. Quer dizer, acho que eu quero dar apoio imediato. Mas também, se eu não der a conhecer, as pessoas não vêm. Esperemos que continue a ter tanto êxito como Esperemos que agora a gente consiga que isto se torne mais conhecido e que as pessoas apareçam. Claro que sim. Bueno, llegamos al final. Agradezco inmenso esta honra, esta entrevista. Tenemos todavía mucho más que falar porque, bueno, es una vida tan rica en experiencias, en obras. Agradezco inmenso esta honra, profesor. O prazer foi meu, pelo amor de Deus. Hasta pronto. Obrigada.